Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, o vídeo que você vai ver agora, eu classifico ele como o melhor que a gente produziu esse ano, sem sombra de dúvida. Eu tenho certeza que a maioria de vocês vai concordar com isso e sem dúvida ele entrará para a história, da nossa história do nosso canal, como um dos melhores vídeos já produzidos. Desde já eu agradeço ao nosso querido inscrito William, que me mandou uma matéria surpreendente sobre o assunto, com várias pesquisas científicas, sobre aquele grande tema polêmico que a maioria das pessoas, muitas até por covardia, não gostam de falar. As pessoas preferem acreditar que será o último ser humano a viver eternamente nessa terra. Embora nós tenhamos a nossa fé cristã, sabemos o que nos espera, é verdade que uma prova científica, um estudo científico seria muito bom. Por que não? Agora, parece que existe uma força, e existe sim uma força, nós sabemos disso, você que está desperto sabe disso. Mostramos já em vários vídeos que a ciência hoje ela tomou partido. A ciência ela deveria ser neutra. Ser realmente um cientista é isso, pesquisar e não ter uma ideologia formada. Você pode ter um pensamento formado, mas a partir do momento que você encontre outras provas, outros indícios, a sua opinião muda. Isso é a verdadeira ciência. Mas essa ciência hoje capitalista, controlada pelos donos do mundo, pela elite global, ela não permite qualquer descoberta, qualquer estudo que acabe com os padrões que ela criou ali. Então, uma das metas da agenda global é tornar o mundo materialista. Dessa forma, qualquer prova, qualquer estudo que não se baseie em coisas materialistas, a ciência hoje está negando. E muitos cientistas não concordam com esse ponto de vista. Porque, como você verá agora, um estudo que tenta descobrir se a nossa mente, a sua personalidade, isso que você é, se ela existe por causa do seu cérebro, é uma coisa que existe dentro do cérebro, ou se é uma coisa que ultrapassa os nossos órgãos vitais, precisa de estudo para comprovar. E tem gente fazendo essas pesquisas, tem cientistas renomados fazendo isso e colocando seus estudos para serem analisados, colocando em xeque mesmo tudo que é apresentado a você como a verdade absoluta, deixando claro que não é bem assim. A ciência não deve ter lado, ela deve ser neutra e pesquisar os assuntos. E como você verá agora, meu caro irmão, os resultados dessa pesquisa, onde as pessoas conseguem enxergar, até o próprio Fantástico, da rede podre de televisão, já mostrou isso há um tempo atrás, quando era menos podre, que a mente das pessoas conseguiram sair do corpo na hora que elas estavam morrendo, na hora que elas estavam em coma. E pessoas conseguiram enxergar coisas que estavam a vários metros de distância, inclusive do hospital. É como se o nosso corpo, como é falado em algumas doutrinas espíritas, eu não sou espírita, mas respeito muito o ponto de vista deles, mas eles dizem que esse corpo nosso é a própria prisão do espírito. E alguns até afirmam que os planetas ao redor do universo são prisões para certos tipos de espírito. É por isso que a gente vê planetas tão desertos. Seria a explicação que alguns espíritas têm. Falando cientificamente, meus caros irmãos, vocês verão experiências, inclusive com planetas, pessoas descrevendo coisas que só foram descobertas muito tempo depois. Nessas experiências onde a mente da pessoa, a consciência, ela saiu do corpo e começou a flutuar pelo próprio espaço. E pessoas viram coisas que era impossível de ver. E você vai ver nisso, nós mostraremos durante o vídeo. As fontes dessas pesquisas são todas internacionais, pesquisas sérias, você pode conferir. E eu tenho certeza que esse vídeo vai chamar a sua atenção. Então por isso mesmo que é um vídeo que você não pode assistir com pressa, você não pode assistir lendo comentários. Você tem que realmente ver esse vídeo em uma hora que você esteja realmente afim. Se você nesse momento não está com cabeça para isso, meu caro irmão, fecha ele agora, deixa aí salvo para assistir mais tarde e depois você vê, tá certo, meu irmão? Apesar que isso, infelizmente, é um risco, porque nossos vídeos aqui, você sabe que a qualquer momento podem cair. Nós temos uma média aí de pelo menos 2 vídeos por semana, para você ter ideia. É terrível, a censura é muito grande. Você vê que uma matéria como essa deveria ser assunto de uma mídia, Mas eles não falam. Eles não falam porque manter a espiritualidade escondida é uma das metas da agenda global. Negar qualquer espiritualidade, deixar as pessoas realmente materialistas, porque assim é mais fácil de controlar elas. Se elas pensarem que existe algo muito maior, elas não se venderiam barato, elas não aceitariam qualquer coisa. Então, meus caros irmãos, preste atenção nesse vídeo, porque ele é mais importante do que você pensa. O que acontece depois que a gente fecha os olhos, talvez seja o maior enigma da humanidade. Então, meus caros irmãos, como não há tempo a perder, pega agora mesmo um arroz com carne moída e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo.
A matéria que você verá agora foi nos enviada pelo nosso querido inscrito William, que mandou aqui uma matéria sensacional, sem sombra de dúvida, uma das melhores que você verá aqui no canal. Foi feita a partir de muitas pesquisas em sites internacionais. O nosso amigo William teve todo o trabalho aqui de traduzir, e desde já fica aqui o nosso agradecimento ao nosso irmão de fé e batalha. O conhecimento científico está expandindo a cada dia a uma taxa exponencial, e as implicações de novos avanços, particularmente aqueles que desafiam a atual estrutura relacionada à verdadeira natureza da realidade, esses são muito difíceis de serem alcançados. Uma área que continua sendo um ponto focal de estudo para muitos médicos e neurocientistas é a relação entre a mente, o cérebro e a consciência. Seria o cérebro um receptor da consciência, ou seria a consciência um produto do cérebro? Embora a ciência ainda não tenha mostrado com absoluta certeza que a consciência existe separadamente de nossos órgãos físicos, há muita evidência, tanto de relatos quanto científicos, indicando que a consciência é algo completamente separado, que ela continua mesmo após nós termos morrido, que ela é e pode ser uma coisa separada do cérebro. Parece haver muitas consistências quando se trata de estudos que examinaram esta questão. Novas descobertas dentro deste campo estão rapidamente mudando como percebemos e nos relacionamos com o mundo físico. Essas imagens que você vê são do Dr. Bruce Greyson falando de uma conferência que ocorreu nas Nações Unidas. Ele é considerado um dos pais dos estudos de quase morte. Greyson é professor emérito de psiquiatria e ciência neurocomportamental da Universidade de Virgínia. Ele descreve casos documentados de indivíduos que foram declarados clinicamente mortos, sem nenhuma atividade cerebral, mas ao mesmo tempo observavam tudo o que estava ocorrendo com eles na mesa médica abaixo. Ele descreve como houve muitos exemplos disso, onde indivíduos são capazes de descrever coisas que deveriam ser impossíveis de serem descritas. Uma outra declaração importante do Dr. Greyson afirma que este tipo de estudo tem sido desencorajado devido à nossa tendência de ver a ciência como algo completamente materialista. Na comunidade científica, ver e acreditar, assim por dizer, é uma lástima que só porque não podemos explicar algo através de meios materialistas, isto deva ser instantaneamente duvidado. O simples fato de que a própria consciência não é uma coisa física é algo perturbador para alguns cientistas compreenderem, e como resultado dela não ser material, eles acreditam que ela não pode ser estudada pela ciência. Alguns cientistas e filósofos, inclinados de forma materialista, se recusam a reconhecer estes fenômenos porque eles não são consistentes com sua concepção exclusiva do mundo. A rejeição da investigação de natureza pós-materialista ou a recusa de publicar descobertas científicas contundentes que apoiam a estrutura pós-materialistas são antiéticas para o verdadeiro espírito da investigação científica, a qual exige que dados empíricos sempre devam ser adequadamente investigados. Dados que não se encaixam dentro de teorias e crenças favorecidas não podem ser descartados a priori. Tais rejeições estão situadas no reino da ideologia e não da ciência. Dr. Gary Schwartz, professor de psicologia, medicina, neurologia, psiquiatria e cirurgia da Universidade do Arizona, foi quem disse essas palavras. Em 2001, a publicação anual médica The Lancet publicou um estudo de 13 anos sobre experiências de quase morte. Nossos resultados mostraram que os fatores médicos não podem contabilizar pela ocorrência de EQM. Todos os pacientes tiveram uma parada cardíaca e estavam clinicamente mortos, com a inconsciência resultando do suprimento insuficiente de sangue para o cérebro. Nesses casos, o EEG, uma medida da atividade elétrica do cérebro, zerou, e se a reanimação cardiopulmonar não fosse começada dentro de 5 a 10 minutos, dano irreparável ocorreria ao cérebro e o paciente morreria. Um total de 344 pacientes foram monitorados pela equipe de pesquisadores e, surpreendentes, 18% deles tiveram algum tipo de memória de quando eles estavam mortos ou inconscientes, sem atividade cerebral nenhuma. E 12%, 1 em cada 8, tiveram uma experiência muito forte ou profunda. Lembre-se que estas experiências ocorreram quando não havia atividade elétrica no cérebro, após uma parada cardíaca. Um outro estudo originário da Universidade de Southampton, onde cientistas descobriram evidências de que a consciência pode continuar por pelo menos vários minutos após a morte. No mundo científico, isto é considerado impossível. O estudo lá conduzido foi o maior já publicado no mundo sobre experiências de quase morte. Ele foi publicado no periódico Resuscitation. Aqui você está vendo a imagem real do site onde o estudo está disponível.
Em 2008, foi lançado um estudo em grande escalada envolvendo 2.060 pacientes de 15 hospitais do Reino Unido, Estados Unidos e Áustria. O estudo AWARE, que significa Awareness During Resuscitation, patrocinado pela Universidade de Southampton, no Reino Unido, examinou um grande alcance de experiências relacionadas à morte. Os pesquisadores também testaram a validade das experiências consistentes, usando marcadores objetivos pela primeira vez num grande estudo, para determinarem se as alegações de consciências compatíveis com experiências fora do corpo correspondem com eventos reais ou alucinatórios. Aqui você vê mais uma imagem desse estudo e deixa bem claro aí o cuidado que os caras tiveram para separar se aquilo ali era apenas alucinações do cérebro por estar morrendo ou se eles realmente estavam vendo coisas que não seria possível dado o seu diagnóstico de quase morte naquele momento. Este tipo de fenômeno não somente tem sido registrado, examinando as experiências de quase morte, mas também com estudos no âmbito de parapsicologia. Um caso em particular que estudou a maior parte deste tópico, se estendendo por mais de 2 décadas, foi conduzido por pesquisadores da Universidade de Oxford, em conjunto com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O estudo foi chamado de Programa de Visualização Remota. Um homem chamado Egon Swan foi capaz de descrever com sucesso e visualizar um anel ao redor de Júpiter, o qual os cientistas não tinham a menor ideia de que existia. Isto ocorreu precisamente antes do primeiro voo aproximado da sonda Pioneer 10 da NASA, que confirmou a existência do anel. Estes resultados foram publicados anteriores à descoberta do anel. A visualização com sucesso do anel por Egon ocorreu após os cientistas observarem ele identificando objetos físicos em envelopes escondidos, os quais eram colocados a centenas de quilômetros de distância. Este tipo de coisa está dentro do âmbito das capacidades humanas estendidas, e é somente um exemplo de muitos que têm sido documentados e observados, todavia não possuindo uma estrutura científica materialista que forneça algum tipo de teoria. Não vou aderir à estupidez da moda de considerar tudo que não consigo explicar como sendo fraude. Isso foi escrito por Dr. Carl Jung. Novamente salientando que a informação que você acabou de ver agora não é nem mesmo uma fração do volume total da pesquisa que está disponível lá fora. Há estudo após estudo, livro após livro e palestra após palestra. Isto é simplesmente um resumo muito breve e condensado de um tópico que tem sido examinado e estudado por anos. E você, acredita que há vida após a morte? Deixa aí, meus caros irmãos, nos comentários. Bom, meus caros irmãos, é uma pena que tenha que ser um canalzinho como o nosso, né, para fazer uma matéria dessa, quando quem na verdade deveria fazer era a grande mídia. Você vê como é importante, como é interessante e como os verdadeiros cientistas têm se levantado contra esse sistema podre. E isso vai em tudo, família. Vai desde as farmácias, a astrologia, a astronomia, o que você for atrás. As coisas materialistas que não podem negar certas teorias científicas que aí estão, que não são mais teorias, porque caem em prova. Como é que uma coisa é teoria? Foi ter o Big Bang, por exemplo. Como é que é uma teoria e se você não souber a resposta, você tira 0 na prova? São teorias, eles não podem comprovar, mas colocam ali como absoluta verdade. E quem questiona é louco, né? E é reprovado. É assim que funciona o sistema hoje. É terrível essa situação que a gente se encontra. Mas aí você viu que ainda existem os verdadeiros pesquisadores, os verdadeiros cientistas, e eles lutam também contra esse sistema. Na saúde mesmo nós temos o exemplo do Dr. Lai Ribeiro. Mas, infelizmente, é assim que o mundo caminha, meus caros irmãos. Então aí você viu que a teoria dos espíritas sobre os planetas serem algum tipo de prisão, algum tipo espiritual de mundo, faz muito sentido. É muito estranho esse paciente que conseguiu navegar e ver esses anéis que, na época, nem se sabia que existiam. Então é esse tipo de coisa que vem acontecendo que simplesmente não tem resposta. Se o cara é daquele ali no... Ah, não, eu sou preto no branco, tem que ter prova pra mim. Ele não consegue explicar esse tipo de coisa. É por isso mesmo, meu caro irmão, que se você pode procurar, até na maçonaria, que a gente sabe que controla o mundo, se você disser que é ateu, que não acredita em nada, eles não te aceitam lá. Você pode ser inteligente como for, você pode ser rico como for. Porque se você parar para pensar, os fenômenos que acontecem ao nosso redor acabam totalmente com essa lógica. Você pode até negar Deus, pode negar a espiritualidade, mas que há algo sem explicação em todos os aspectos que você analisar de verdade, isso é fato. E aí está uma grande prova disso. Então a gente torce aí para que os caras consigam mais respostas, apesar que a gente sabe que revelar mesmo isso nunca vai acontecer, porque é uma coisa de Deus. Ele disse, né? Quem está aqui não passa para lá e quem está lá não passa para cá. Então para mim essa passagem também ela deixa clara
que existe pessoas lá, existe esse negócio. Não, o inferno é a sepultura, eu não acredito nisso, de forma alguma. Temos vários exemplos disso na própria Bíblia. Inclusive em alguns livros apócrifos é dado detalhes disso. Agora é tirado da Bíblia porque, infelizmente, assim como a ciência fez, olha, nós temos a nossa teoria, essa aqui, e o que sair disso a gente exclui. Então é um absurdo que seja feito dessa maneira. Isso não é ciência, isso não é pesquisa. Isso é, na verdade, a manipulação dos donos do mundo, limitando realmente a informação e o conhecimento à humanidade. Então, meu caro irmão, não caia nessa. Eu peço que você me diga o que é que você achou disso, se você acredita nessas pesquisas, se você tem interesse em mais vídeos como esse, e a gente fará aqui para você com muito prazer, tá certo? A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!